Olá, pessoal. Vamos recapitular aqui a nossa aula de trovadorismo e humanismo, né? Um dos primeiros aí, movimentos literários que nós tivemos. E eu me recordo que eu tinha parado com vocês na Cantiga de Escárnio, certo? Vou só dar uma recapituladinha com vocês, né? Para quem está anotando, quem ficou meio confuso. Então, vamos lá, antes de eu prosseguir. Nós temos a cantiga de amor, de amigo, escárnio e maldizer, tá? A cantiga de amor é o homem que relata o seu amor para sua mulher amada e às vezes não é correspondido. A cantiga de amigo, que é a mulher que vai lá falar do amor não correspondido, tudo que ela sofreu, ou para sua mãe, ou para sua amiga, em forma de canção, forma oralizada. E temos também a cantiga de escárnio, né? Nós vimos lá, coloquei para vocês a cantiga do João Garcia de Guilhade, que nós estávamos lendo, e eu parei aqui com vocês, explicando o que era verso, o que era estrofe, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Tem vestibular, tem locais de provas que pedem para que a gente se situe, fala no verso tal ou na estrofe tal. E aí eu tinha lido para vocês, né, falando então da cantiga de escárnio, que é dita de forma indireta. Se eu quero falar mal de alguém, até falei do bobo da corte, que ele fala sempre as verdades, só que nunca as pessoas davam valor nisso, ele nunca remetia o nome delas. Quando eu falei para vocês focarem no último versinho que nós temos aqui da cantiga do João Garcia, que ele fala dona feia, velha e maluca, eu não sei quem é essa pessoa, né? E em nenhum momento desses versos ele colocou o nome de alguém. Eu sei que é uma mulher, mas eu não sei o estereótipo que ela tem, eu não sei de onde ela é. Então, caso, né, vocês se depararem com um verso assim, uma estrofe, essa cantiga, lembrem-se dessas características, ok? Temos também a cantiga de maldizer. Eu até dei uma adiantada aqui, deixei em vermelho para vocês, e quando vocês baterem o olho, já, nossa, então peraí. Então vamos ver a diferença da cantiga de maldizer e a cantiga de escárnio, que a Bruna tinha dito que a cantiga de escárnio era de forma indireta. E a cantiga de maldizer? Cantiga de maldizer é de forma direta, né? Então eu vou falar mal daquela pessoa dando nome a ela. Eu vou falar, olha, tal pessoa fez isso, 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 não presta, né? Só que nas cantigas eles não tinham as ofensas, não tinham vocabulário, a palavra de baixo calão, ou seja, os palavrões de hoje em dia. Eles ofendiam de uma forma mais culta, algo mais erudito, ok? Coloquei também aqui para vocês, vou ler aqui. Martim Jogral, que defeita sempre convosco, se deita a vossa mulher. Vedes-me andar suspirando, e vós deitado, gozando vossa mulher. Do meu mal não vos doeis, morro, e vós fudeis, vossa mulher. Então, se caísse lá várias cantigas, se a gente tivesse que classificar qual seria essa? Então, já tem até uma dica para vocês, deixei em vermelho, grifado, para vocês lembrarem que a cantiga de maldizer já remete o nome da pessoa, e vocês viram que alguns versos aí, essa cantiga vale a pena a gente recapitular o que era verso e estrofe. Aí, quantos versos eu tenho? Então, nós temos 3, 6, 9. Eu tenho 9 versos, e quantas estrofes? Que são os joguinhos, né? Então, 1, 2, 3. Eu tenho 3 estrofes e 9 versos. Por que eu piso tanto nessa tecla, eu fico falando tanto para vocês? Porque as questões do vestibular caem isso, tá? Elas também pedem, desde o básico, segundo o verso tal, fale o que pode se entender disso. E a gente se remete, pensa, então vamos lá, ok? Então, nesses versinhos e as estrofes remete, então, alguém falando muito mal desse Martim, né? Falando que teve aí algum caso com a mulher, teve alguma coisa aí inadequada, tudo bem? E aí o que é interessante vocês lembrarem dessa cantiga, eu coloquei aqui para vocês agora a cantiga do maldizer, do João Garcia, no nosso português atual. Fica, Martim Jogral, não é certo que já deitou convosco vossa mulher, morrendo azaradamente de amor, enquanto vós estáis deitado, fazendo amor com vossa mulher? A desgraça minha não vos importa,
enquanto morro eu, vós fazeis amor com vossa mulher. Então aí ele já colocou o sofrimento dele, né? Foi falando o que ele passava, foi explicando e ele se referia ao Martim. Tudo bem? Então antes de eu explicar uma coisinha para vocês, né, antes da gente começar a outra parte das novelas de cavalaria, como eu falei que envolve a parte medieval, só queria recapitular esse bloquinho do que nós vimos, tudo bem? Que são as cantigas de amor, amigo, escárnio e maldizer. Lembrem-se disso, tá? De amor, então lembra lá, vamos supor o Bruno Marrone, né? Dormir na praça pensando nela, o homem, recitando. A cantiga de amigo, a mulher, né? Então lembra, quem puder ouça, veja o vídeo do Chico Buarque, Mulheres de Atenas, vocês vão se lembrar dessa cantiga, vai ajudar vocês. A cantiga do escárnio, lembrem-se do bobo da corte, tá? Que falava de forma indireta e sempre falando mal, ofendendo, ou dando aquelas sacadas para a pessoa acordar se ela aprontou alguma coisa. E a cantiga do maldizer, é que eu vou falar mal da pessoa diretamente. Temos aqui mais uma parte das novelas de cavalaria. O que seriam as novelas de cavalaria? Primeiro, elas são divididas em 3 partes, tá? O ciclo bretão ou arturiano, que eram sobre efeitos heróicos dos cavalos da Távola Redonda. Para a gente lembrar nas novelas de cavalaria é remeter mesmo, para a gente pensar os filmes que nós estamos acostumados ou alguns livros que vocês já leram, tá? É interessante lembrar isso. O que seria um ciclo carolíngio? É sobre os efeitos heróicos dos cavaleiros do rei Carlos Magno. Então temos que lembrar do Carlos Magno, da parte do reinado, as benfeitorias ou o que ele fazia junto com o seu povo. Temos o ciclo clássico também. O que seria o ciclo clássico, né? Sobre os feitos heróicos dos cavaleiros da antiguidade. Temos que lembrar também da demanda do Santo Graal. O que seria a demanda do Santo Graal? Né? Era uma das novelas arturianas, das mais conhecidas, e nessa história os cavaleiros buscavam o cálice sagrado de Cristo. Lembra que eu comentei com vocês que na parte do trovadorismo a religião tinha uma grande influência? Exatamente por isso. Tá? Se vocês perceberem aí, começando pelas novelas de cavalaria, esses ciclos que são dados do período arturiano, o carolíngio e o clássico, envolve a religião, desde o rei de Carlos Magno, da antiguidade dos cavaleiros. Então é muito interessante vocês lembrarem disso. E aí, dando continuidade, né, do trovadorismo, nós temos o período do humanismo. O humanismo, nessa parte, a igreja já teve uma queda. Vamos pensar dessa maneira. O que seria uma queda, Bruna? Lembra que no trovadorismo a religião tinha uma grande influência? Já no humanismo, isso já não ocorre com tanta frequência. O humanismo em Portugal. E o antropocentrismo substitui o teocentrismo. Lembra que eu disse lá que Deus era acima de tudo, era o supremo? Aqui já não. Tá? O antropocentrismo, o que seria a razão? Então, a razão, o homem raciocinar, começar a refletir, já tem um início. Não vou dizer que tem 100% disso, ele já começa a ter um início aí, ok? E nesse antropocentrismo, quando ele substitui, né, a valorização pela razão, que é da grande proporção que nós temos aqui no humanismo, se a gente for pensar no humanismo de Portugal, cronologicamente, ele coincide com as grandes navegações. E aí, o que seriam as grandes navegações? Querendo ou não, literatura envolve um pouco com o conceito de história, tá? Então, vamos só recapitular um pouquinho desse conceito de história. O que seriam as grandes navegações? Primeiro, o que aconteceu entre o século XV e XVI. Ah, Bruna, mas às vezes pode cair numa prova 1572 e eu não lembro o século. Vou dar uma dica para vocês muito importante que pode ajudá-los. Se eu tenho 1576, qual seria o século? Século XVI. Como que a gente chega a essa teoria? Como que a gente sabe disso? 1576, 15, não é isso? A gente põe 15 mais 1, e aí fica século XVI. 1612, qual seria o século? Século XVII.
tá bom? Então, é uma dica aí para vocês lembrarem na hora da prova. Se baterem o olho no século, também já pode remeter ao período histórico. Isso ajuda bastante, economiza tempo de vocês na hora da prova. Eu, particularmente, acho sensacional. Assim que vocês batem o olho no século, já sabe o período. Isso é muito bom, ok? Então, no período que nós tivemos do humanismo, em Portugal, coincidiu com as grandes navegações. O que eram as grandes navegações? Ela ocorreu entre o século XV e XVI. Então, só para a gente recapitular, século XV foi 1400 alguma coisa, mais um que ficou o XV, e o século XVI foi em 1500 alguma coisa que nós tivemos essa parte, tá? E o que aconteceu nisso? Eram quando os exploradores espanhóis e portugueses se aventuraram no mar desconhecido. O que seria um mar desconhecido, né? Quando eles se comprometeram aí, ver nas grandes navegações, quais os mares que eles iam descobrir, o que ia ser feito por lá, eles não sabiam o que fazer. Tudo bem? Deixei para vocês aí duas imagens que eram um marco, tá, dessa parte da literatura. Nós temos na imagem A, Dante Alighieri, um italiano, poeta, dramaturgo também. Tenho do lado, na figura B, Francesco Petrarca, tá? Se a gente for só olhar aqui os períodos, teve um período deles aí de 1265, 1321, o Petrarca foi em 1304 e 1374, né, que ele ofereceu várias ideias, várias propostas. Os dois são italianos e motivaram aí a nossa literatura. Coloquei uma outra curiosidade até para vocês, sempre procuro fazer isso nas aulas para que a gente se localize melhor e se encontre. Acho que com as dicas assim de musiquinhas ou de imagens ajuda bastante a gente entender isso, que às vezes é muito contexto histórico ou versos que a gente não entende, então vamos recapitular tudo isso, tá? Eu deixei aqui uma parte da historiografia portuguesa. O que seria essa parte da historiografia portuguesa? E aí aparece nobiliários. O que seriam esses nobiliários? Eram livros que serviam para traçar a genealogia das famílias nobres. Tudo bem? Então, vou dar um exemplo simples. A família da Julieta e do Romeu, Montecchio e Capuleto. Cada um tinha, né, a sua linhagem familiar. E aí tinham livros que eram chamados de nobiliários. Esses livros, como vocês estão vendo aí, na imagem que eu coloquei para vocês, tem vários, né, vários brasões, eles utilizavam em vários lugares que representavam a genealogia da família. Muito importante para a época, tá? E um contexto histórico belíssimo que nós temos e seguem as linhagens familiares. O que seria uma poesia palaciana? Vamos pensar nesse contexto de palaciana. Né? A poesia palaciana ela foi desenvolvida no século XV, teve como movimento literário que fazia parte então do humanismo, tá? Vamos remeter a esses períodos que vale muito a pena a gente relembrar. A poesia palaciana, pelo próprio nome, foi produzida em palácios e eram destinadas aos nobres. Vou explicar, vou contar uma historinha rápida para vocês. O que seria isso? Dedicada aos nobres, né? Nobres é quem era rico, quem era burguês, da nobreza, desde de contextos aí históricos que a gente tem. A nobreza se prevalece com mais hierarquias e mais regalias, então a nobreza, tudo bem? E desde o século XV, dentro desse movimento literário, as poesias palacianas eram destinadas a eles e tinham o intuito de entreter os membros da corte. Então, ou seja, né, eu fazia uma poesia e eu queria com que essas pessoas prestassem atenção no que eu estava falando. Um nobre, as pessoas tivessem uma boa visão sobre isso. Tinha as poesias palacianas, né, eram costumes da corte e tinham temas específicos. Então vamos lá, elas tinham temas religiosos, tinham temas satíricos, líricos e heróicos. Vou relembrar cada um com vocês. O que seria um tema religioso, satírico e heróico? Dentre eles, a gente precisa lembrar outros contextos que nós temos, tá? Então, vou fazer uma paradinha para a gente tomar uma água. E aí eu volto com vocês, relembrando da poesia palaciana sobre esses 4 tópicos muito importantes. E quando vocês baterem o olho no texto, vai falar, já sei que é uma poesia palaciana, já sei o período que ela remete. Vamos tomar uma água, a gente já volta.